Lucas, capítulo 18, versículo 8, a parte B do versículo, que diz assim: Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha, esse texto, ele é uma indagação de ninguém menos, ninguém mais do que o próprio Senhor Jesus. É uma indagação, é uma pergunta do próprio Jesus aos seus discípulos, aos seus seguidores, aqueles que tiveram o privilégio, a honra de andar com o Senhor Jesus aqui na terra, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus, ele se despiu de toda a sua glória, ele se fez carne, ele se fez homem, e na condição de homem, ele habitou entre nós. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus, ele caminhou pelas ruas de Jerusalém, ele caminhou ali pelas ruas, pelas cidades ali de Israel, e multidões o seguiam, multidões estavam ali acompanhando o Senhor Jesus. Multidões de seguidores, multidões de discípulos, e a essa multidão e aos seus discípulos é que Jesus faz essa indagação há mais de 2000 anos atrás. Porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará, achará fé na terra? Olha, quando nós lemos esse versículo, quando a gente começa a meditar sobre ele, a gente começa a perceber que Jesus, ele está de fato demonstrando uma certa preocupação. Jesus, ele está manifestando uma certa preocupação com o elemento chamado fé nos últimos dias. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, é possível que nos últimos dias a fé pura, a fé genuína, a fé que faz o homem acessar a presença de Deus, Jesus está dizendo aqui no texto, nas entrelinhas, é possível que nos últimos dias essa fé, ela venha a faltar. Ele está dizendo, porventura achará fé na terra, encontrará fé na terra, quando vier, quando voltar o Filho do Homem. É uma indagação. E por que eu quero refletir sobre isso? Porque tudo indica que nós estamos vivendo os últimos dias. E me veio essa semana, alguns dias atrás, essa preocupação de que eu olho para o mundo hoje, numa perspectiva assim, de um panorama, maior, a gente olhando na perspectiva global, numa perspectiva de uma cosmovisão mais ampla, para além da religiosidade, a gente percebe que o sistema, ele está trabalhando para destruir no coração das pessoas a fé genuína. E aí é um grande perigo, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível o homem agradar ao Senhor. Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, esse tal precisa crer que Deus existe. Isso é fé. Precisa acreditar na existência de Deus, para que Deus possa se manifestar por sua vez a ele. Então, se a gente percebe que o sistema está trabalhando para arrancar essa fé da vida das pessoas, para destruir a fé no coração das pessoas, ora, a gente precisa acender um alerta, a gente precisa parar e refletir sobre isso, principalmente nós que nos denominamos cristãos,
crentes que creem em Deus, que acreditam no Senhor. Porque sem fé a nossa vida é impossível. Sem fé a gente não pode dar um passo, sem fé a gente não pode ter uma intimidade com Deus. E a palavra de Deus também, ela diz que a nascente da fé, podemos dizer assim, o nascedouro da fé é a própria palavra de Deus. A Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir a historinha da carochinha, não é ouvir o conto de fadas, não é ouvir sobre a filosofia dos filósofos mais renomados, não é ouvir sobre as ciências, as descobertas científicas mais importantes que nos traz fé. Não é ouvir uma boa música secular ou uma boa música evangélica. Não é ouvir certas coisas nesse mundo que vai nos trazer fé. A Bíblia, ela é categórica em afirmar que o que traz fé ao coração do homem é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Daí, a gente já pode até compreender com mais clareza o porquê que o diabo está atacando tanto nesses últimos dias a palavra. O porquê que já se houve proposta de atualização da Bíblia, de reescrever a Bíblia, de tirar a Bíblia de circulação. O porquê que há um levante muito grande contra a palavra de Deus. Fica claro, por quê? Porque essas pessoas que se opõem à Bíblia, que se opõem a Deus, ela sabe que o que alimenta a fé das massas é a palavra. Ela sabe que o ateu, o descrente, passa a crer por causa da palavra. Então, vem as ideias mirabolantes de tirar a Bíblia de circulação ou parte dela de circulação, para que de fato a fé seja atingida, para que de fato as pessoas elas não tenham acesso à fé. E se porventura elas conhecerem a fé, elas vão conhecer não a fé genuína, mas vão conhecer uma fé deturpada, uma fé adulterada, porque presta atenção, a fé genuína, ela procede da palavra genuína. A fé genuína, ela procede de uma pregação genuína, bíblica. Quando a gente vê por aí pregações humanistas, sermões humanistas, filosóficos, embasado numa teologia que não tem nada a ver com a teologia bíblica. Quando a gente vê na internet essas mensagens arrebanhando multidões, quando a gente vê na internet as pessoas consumindo esse tipo de palavra, de ensinamento, alimentando a sua alma e seu espírito dessa palavra, desse falso evangelho, dessa falsa doutrina que o apóstolo Paulo diz a Timóteo que nos últimos dias apareceria. Ora, quando a gente vê multidões se alimentando de tudo isso, presta atenção, essas pessoas, elas darão ocasião a uma determinada fé brotar em seus corações, mas não a fé pura. Porque se elas estão tendo acesso ao evangelho adulterado, a fé que vai brotar em seus corações é uma fé adulterada. A fé genuína só procede da palavra genuína, só nasce da palavra genuína. Por isso, meu irmão, você que prega, ou você que ministra louvor, ou você que faz a obra de Deus, você precisa ter muito cuidado. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz, olha, nós somos os edificadores desta obra. E aquele que edifica, Paulo diz, veja como edifica. Veja como você ergue o seu edifício para você não pôr na construção aquilo que não procede.
para você não pôr na construção um fundamento que não é o fundamento original. As pessoas precisam atentar para isso. Não basta apenas ouvir alguma coisa, tem que saber o que está ouvindo. Porque o intuito do diabo é aniquilar a fé no meio da humanidade. Jesus Cristo, ele diz aqui na sua palavra, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É uma indagação do Senhor Jesus. Então, eu quero alertar você para isso. Cuidado com o evangelho adulterado, cuidado com a pregação adulterada, cuidado com a palavra que não é a palavra de Deus, porque de tudo isso, ou de todas essas coisas, não procedem a fé genuína. A fé genuína, a fé que nos leva a Deus, a fé que nos transcende ao Senhor, a fé que nos faz ter convicção da nossa salvação, ela procede disso aqui, ó, da inerrante, da gloriosa, da poderosa, da inefável palavra de Deus, da única palavra que subsiste eternamente, a palavra de Deus, tá bom? Agora deixa eu tocar num assunto aqui importante. Olha, gente, a intenção de destruir a fé no coração das pessoas, ela é tão grande que o sistema mundial, né, que está preparando o mundo para o governo do anticristo, ele começa a tentar mudar a palavra de Deus, a própria palavra de Deus. Olha, já que a gente não pode ir contra essa palavra, vamos adulterá-la. É assim que eles pensam. Um falso evangelho vai gerar falsos crentes e uma falsa fé. Esse é o raciocínio dessa nova ordem mundial, dessa elite mundial que está preparando o mundo para o governo do anticristo. Mas não para só por aí, né? Eu estava olhando uma matéria, e nessa matéria alguns especialistas revelam que nós entramos agora, nesses últimos anos, na era, preste bem atenção nisso, nós entramos aí numa era de uma evolução tecnológica gigantesca, da qual nunca se teve notícia antes. É a chamada a era da tecnologia quântica. Tem pessoas que nunca nem ouviram falar disso, ou nem sabem o que é que significa isso. A era da tecnologia quântica. Resumindo, trocando em miúdos, a era da tecnologia quântica significa que agora, nos próximos 10 anos de tecnologia, de ciência, a ciência e a tecnologia, ela vai avançar em 10 anos, o equivalente a 100 anos de história da humanidade. Grave isso. Nos próximos 10 anos, por causa da era da tecnologia, da ciência quântica, a ciência ela vai avançar nos próximos 10 anos o equivalente a 100 anos de história da humanidade, em tecnologia e em ciência. Os especialistas, eles afirmam que nos próximos 10 anos, cego, por causa do avanço da tecnologia, vai voltar a enxergar. Paralíticos, por causa do avanço da tecnologia, vai voltar a andar. Doenças degenerativas terão soluções. Ou seja, uma série de problemas de ordem física, de ordem de saúde, por causa desse avanço tecnológico, vai começar a experimentar soluções. Já existem experiências acontecendo com pessoas tetraplégicas que estão tendo um chip colocado na sua cabeça, e esse chip está criando ali as ondas magnéticas, e essas pessoas estão voltando a movimentar braço, perna,
movimentar aquilo que estava parado, ou que nasceu parado, né? Ou que perdeu seus movimentos por causa de algum acidente. Ou seja, é a tecnologia trazendo cura para as pessoas. Coisas que antigamente somente Deus, somente o poder de Deus poderia intervir numa questão de um paralítico de nascença, de um cego de nascença, de um surdo de nascença e outras doenças que a medicina não tinha solução, vai começar a ter solução. E o detalhe preste atenção nisso, o detalhe é que nesse avanço tecnológico, do qual Ezequiel profetizou, do qual Daniel também falou, Daniel falou sobre o avanço da tecnologia nos finais dos dias, no livro do profeta Daniel está escrito sobre isso. Esse avanço tecnológico, ele vai trazer muitas coisas boas, como por exemplo, essas curas. Vai ser bom ver um paralítico de nascença voltar a andar, um cego de nascença voltar a enxergar. A grande questão é o que está por trás de tudo isso. Por trás de tudo isso, os governos, a elite, vai começar a trazer sobre a sociedade um espírito de descrença na palavra de Deus. Ora, se a tecnologia agora cura o paralítico, se a tecnologia agora cura o cego, se a tecnologia agora faz o surdo ouvir, o mudo falar, se a tecnologia agora traz solução para as doenças degenerativas, então para que Deus? Para que buscar o Senhor? Porque nós sabemos que infelizmente há pessoas que só se voltam para Deus por causa dos milagres de Deus. Essa é a realidade. Por causa dos milagres. Então, uma vez que a tecnologia ela vai poder fazer as coisas que só o poder de Deus fazia, aí agora a sociedade ela entra numa frieza muito grande espiritual, numa descrença muito grande espiritual. Ou seja, muitas pessoas elas não vão mais crer em Deus por causa desse avanço tecnológico. A fé vai se desvanecer. Para muitos, a fé vai desaparecer. E vocês lembram que isso aconteceu lá no Egito. Um dos motivos pelo qual Faraó não creu em Deus através de Moisés foi porque justamente os magos do Egito, eles fizeram também os seus cajados se transformarem em víboras. Deus disse a Moisés: vai lá, Moisés, se Faraó não crê, joga a vara no chão e pelo poder de Deus a vara vai ser transformada em víbora e Faraó, ele vai temer, ele vai crer. Mas quando Moisés fez isso no Egito, alguém disse: ô Moisés, o Faraó, melhor dizendo, quando Moisés fez isso, alguém disse: ô Faraó, para aí, Faraó, tem magos aqui no Egito capazes de fazer isso também. E trouxeram os magos à presença de Faraó, e os magos também transformaram a vara em víboras, né? E isso foi um dos motivos pelo qual o Faraó não creu no Senhor. Então, nós precisamos entender que por trás desse avanço tecnológico há a possibilidade, existe esse plano de, por causa do avanço, trazer a frieza espiritual, por causa do avanço, trazer a descrença em Deus, na palavra de Deus, por causa do avanço da ciência, da tecnologia, muitos não crerão no Senhor, e isso se tornará um prato cheio para o anticristo ser introduzido e as pessoas reconhecerem o anticristo como Messias e como o único que pode resolver seus problemas. Existe também um outro ponto importante, que é a confusão
que já se começou a fazer com respeito ao arrebatamento. Você sabe que a Agenda 2030 agora, ela vai trazer à tona a questão muito forte dos extraterrestres, dos OVNIs, né? É a chamada ufologia. Isso agora vai ser um assunto corriqueiro nas mídias, nas televisões do mundo inteiro. Se você clicar aí agora no seu Google aí, olha, ufologia extraterrestres, você vai ver que esse assunto está sendo debatido em toda parte do mundo. E por que está sendo debatido, pastor? Porque uma das estratégias da elite também é confundir aqueles que vão ficar depois do arrebatamento da igreja. Porque eles vão dizer para aqueles que vão ficar, olha, não foi arrebatamento não. Não foi Jesus que arrebatou a igreja não. Foi os extraterrestres que abduziram essas pessoas para um plano diferente. E muitos dos que vão ficar na terra vão cair nesse engodo de Satanás. Vão cair nesse engano do diabo. Mesmo vendo as pessoas desaparecerem, mesmo sabendo que o arrebatamento é uma realidade, que a igreja prega há mais de 2000 anos, mesmo sabendo que Jesus prometeu tirar a igreja, o diabo ele vai enganar muitas pessoas, fazendo elas acreditarem que não houve arrebatamento coisa nenhum, mas que foi os extraterrestres que abduziram uma parte da população. E pasmem, já há especialistas na internet dizendo, afirmando que na história da humanidade sempre houve desaparecimento em massas de pessoas. Eu estava assistindo um documentário essa semana e no documentário alguns especialistas, entre aspas, estavam dizendo, olha, desde que mundo é mundo, sempre houve desaparecimento em massas de pessoas. Olha, e por que eles estão trazendo esses assuntos à tona agora? Por que não trouxeram antes? Por que estão trazendo esses assuntos de desaparecimento em massas no passado agora? Agora, por que estão trazendo agora? Por que não trouxeram antes? Porque agora, queridos, é que tem uma agenda programada, uma agenda chamada Agenda 2030. E essa agenda envolve essa pauta da ufologia, essa pauta extraterrestre, para confundir as pessoas que vão ficar na terra pós-arrebatamento da igreja. Mas eu quero nesta tarde dizer uma coisa a você que está me ouvindo. Ora, não perca a sua fé em Deus, não perca a sua confiança na palavra do Senhor, porque tudo isso é uma estratégia de Satanás para confundir, se possível, até mesmo os salvos, até mesmo os eleitos. É uma estratégia do diabo para corromper a fé no coração das pessoas, mas eu quero lhe dizer nesta tarde, como um homem de Deus, se apega à palavra, meu irmão, porque tudo o que está acontecendo, o Senhor Jesus já tinha dito aqui na sua palavra. Tudo o que está acontecendo, os profetas, os apóstolos já haviam denunciado aqui na palavra. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E tudo que está acontecendo é para tentar enganar você, é para tentar roubar a tua fé. Mas esconde-se na palavra, protege a tua fé na palavra, porque naquele grande dia você vai precisar dela para encontrar com o Senhor nos ares. Recebe essa palavra no teu coração